Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Desvendando Chamados. Já aproveita, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal para que toda vez que a gente poste um novo episódio, você possa estar recebendo aí na sua telinha. E hoje eu estou aqui com a pastora Kátia, psicóloga, referência de Santa Catarina, e eu tô assim, ó, com meu coração transbordando, porque foi um movimento gigante para essa agenda encaixar. Acho que nós marcamos 3, 4 vezes, e a vida dessa pastora é uma loucura, a agenda dela então nem se fala. E hoje ela nos concedeu a honra, a graça de estar aqui conosco e trazer o testemunho da vida dela, do encontro dela com Jesus, da caminhada dela com Jesus. Gente, é lindo demais. Eu não sei tudo, mas eu sei uma parte dessa história, e quando eu escutei uma parte dessa história, eu disse, meu Deus, ela tem que ir lá e derramar para mais e mais pessoas esse testemunho de vida dela. Pastor, eu quero te agradecer do fundo do coração pelo teu tempo disponibilizado aqui para nós e para Deus hoje, para poder transbordar a tua história aí para as nações, né? Seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer, né? Falar das coisas de Deus, eu acho que é o que pulsa meu coração, que pulsa minha alma, né? É tão bom a gente entender quem somos nele. E a partir disso, a nossa história ela é transformada, né? É verdade. E quando você me convidou, eu disse, uau, por que, né? Não está dando certo. Mas no tempo dele, é o que a gente falou aqui antes, é no tempo dele. E o tempo dele chegou e vamos transbordar o que ele tem para nós nessa manhã. E é no tempo dele, sabe por quê? Porque já vai fazer agora em março 1 ano de podcast. E o testemunho da pastora, nada mais, nada menos, será o nosso especial de 1 ano de podcast. Então ele vai fazer parte do nosso mês especial. Então tudo realmente, a pastora é uma mulher especial e a história dela é também especial e estará sendo colocada no ar no mês especial do nosso 1 ano de podcast. Olha que lindo, nada mesmo é por acaso, quem caminha com Jesus, né? Pastor, eu quero começar te perguntando, para te dizer, para te trazer para nós como que tudo começou. A pastora sempre morou aqui em Floripa, como que foi esse encontro com Jesus? Da onde que você veio, de que família que você é, e como que tudo isso começou a aflorar aí na sua vida. Eu sou do interior de Santa Catarina, eu sou de Joaçaba. E tudo começou, eu sou filha de pais separados, né? Então a minha trajetória emocional, já desde muito pequena, com seus percalços, né? E chegou um tempo da minha vida que o vazio era gigante. E eu tinha um grande amigo. Um amigo que a própria Bíblia diz, né, que é mais chegado do que um irmão. Ele era o que eu ligava, conversava, falava as minhas dores. E um dia eu liguei para ele. E eu disse, olha, estou indo para Florianópolis e eu quero ir na tua igreja. E ele disse, vem mesmo. Cheguei em Florianópolis e ele disse, hoje não tem a minha igreja, mas eu vou te levar onde meu pastor está pregando. E lá eu fui nesse lugar. Eram os Atletas de Cristo.
Bispo Flori estava pregando. E eu sentei lá no final. E o Bispo Flori começou a pregar. Eu disse, meu Deus. Meu amigo contou toda a vida, minha vida para ele, né? Ele tá sabendo de Que tudo. absurdo. Isso aqui é tudo mentira, né? Ai, mentira. E aí o bispo parou de pregar e disse, olha, tem uma pessoa aqui que está dizendo que falaram da vida dela para mim. Eu disse, meu Deus, ele lê pensamentos. E ele disse algo que só eu sabia. E eu disse, não tem como. Ele não estava lá. E foi nesse momento que eu fui para frente, eu recebi esse Jesus. Eu vinha, né, de uma tristeza muito profunda, de uma tristeza que foi toda a minha infância, adolescência, várias vezes querendo tirar minha vida. E eu tinha um vô, e ele orava pela gente, né? Meu vô índio. E ele sempre dizia... Ele era índio, teu avô? Era que índio. lindo. E ele dizia assim, filha, Deus tem um propósito na tua vida. Ele sempre falou isso. E eu ria, né? Que propósito, né? E nesse dia, o Bispo Flori falou algo movido pelo Espírito que ninguém sabia. E eu saí de lá, era como se algo tivesse nascido, e nasceu de fato, mas era algo do interno para o externo. E eu falei para o meu amigo, eu quero ir embora. Ele disse, mas você chegou de viagem hoje? Não, mas eu preciso ir embora. E eu fui, voltei para Florianópolis, para Joaçaba. Cheguei lá e bati na porta do meu avô. E meu avô disse assim, filha, você foi visitada por Deus essa noite. Ai, que lindo! E foi lindo demais o que Deus fez na minha vida. Ele verdadeiramente me tirou do vale da sombra da morte. Nossa, quantos anos tu tinha? Eu tinha 21 anos. Bem nova, né? Solteira ainda, solteira, não era casada, nada. Nada. Tá. E nesse vale, quando a gente está no vale da sombra da morte, a gente não vê outra coisa senão a morte. Tudo é sombra, né? Tudo é sombra, tudo é vazio. E naquela noite, esse vazio e essa sombra, ela foi modificada, ela foi verdadeiramente como Romanos diz. Renovou meus pensamentos, a minha mente, e eu comecei a ter clareza de que, uau, tem algo melhor e maior do que essa tristeza. E eu cheguei em casa e falei para a mãe, mãe, abre meu quarto. Eu não abria meu quarto, eu não gostava do sol. E eu disse, mãe, chama um pintor, vamos pintar essa casa, vamos pintar meu quarto. E a mãe, muito desconfiada de tudo, minha filha mudou de um dia para o outro. E esse amigo que Deus me deu antes mesmo de conhecê-lo, conhecer a Jesus, ele me mostrou que eu podia ser amada, ser respeitada, e ele me deu uma família. Ai! Ele me deu 2 filhos lindos. É o teu marido. E foi meu amor, né? E a gente escolhe, o amor não é um sentimento, é uma ação e um movimento. E todos os dias pela manhã nós escolhemos ação e movimento. Nós escolhemos o amor.
há 34 anos. Ah, e hoje é os 34 anos? É. Oficialmente hoje? Domingo, dia 25 de janeiro, 34 anos. Ah, domingo vai ser os 34 anos. Foi, né? Dia 25. Esse que domingo. Passou. Ah. E desse vieram os netos. Eu tenho Timóteo e Catarina, netos, e meus sobrinhos que saíram da minha casa casados, também têm filhos e eles também são meus netos. Nossa. Então eu tenho 6 netos que quando estão juntos fervem a nossa casa. E ele me proporcionou, porque assim como eu comecei falando, eu sou filha de pais separados. E o casamento para mim era uma utopia. Ele não tinha verdade. Então eu cresci com uma mulher forte. Peitando tudo. Tudo. Ela tinha que ser o homem e a mulher. Ela tinha que nos orientar, eu e meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, Carlos. Também tenho, da parte do meu pai, mais 2 irmãos que também são minha paixão, Sônia e Sérgio. Sônia também é psicóloga. E ela nos ensinou. E teve um momento da minha vida muita revolta, né? E ela sentou eu e meu irmão no sofá. E ela olhou bem para os nossos olhos e disse: eu perdoei o pai de vocês. Quem são vocês para não perdoar? Nossa, isso foi forte. E ela não conhecia Jesus. Olha só. E aquilo, quando eu vim para Jesus, ele fez um sentido. Porque ela estava me ensinando ali que o perdão também não é um sentimento, é uma escolha. Sim. E ela estava dizendo: quem são vocês para não escolher o pai de vocês? E o casamento começou a se configurar quando o Rude, né? O nome dele é Rudiberto. Olha que especial também até o nome. Então o Rude chegou na minha vida, ele me conheceu chupando o bico. Eu adoro falar isso. Ele te conheceu chupando o bico? Adoro falar isso, sim. Nós éramos vizinhos em Joaçaba. Os nossos pais eram compadres, né? E então a gente cresceu, tal. Ele veio para Florianópolis para estudar aos 17 anos. E a gente se reencontrou aqui. Olha só. Levando o meu sobrinho, meu primeiro sobrinho, para o parque. Por quê? Por o meu acaso. Irmão era casado, porque ela faleceu, com a irmã do Rude. 2 irmãos com 2 irmãos. Então, nós lá, e o Rude olhou e disse assim: uau, ela cresceu, né? Não estava de bico. Não estava mais de bico. E aí a gente né, se olhou com outro jeito. E quantos anos você tinha ali, tu lembra? Quando deveria ter uns 18, 19, né? É nova? Sim. E aí com 24 anos nós casamos. E ele sempre dizia para mim: olha, a gente vai casar. E o lindo de tudo é que durante o nosso namoro, e para quem está nos ouvindo, isso não faz parte do passado, isso para quem escolhe no presente é verdadeiramente um presente. Ele disse: eu só vou te tocar o dia do nosso casamento. Ai, que lindo. E nós tínhamos uma vida antes de Jesus. E que cada um teve suas experiências. Só que quando a gente começou a namorar de fato, ele disse: eu só toco você no dia que a gente casar. Que lindo isso, Eu né? me senti tão respeitada. Ai, eu imagino. Eu me senti tão amada, como eu me sinto até hoje, respeitada, amada por ele, cuidada por ele. E
Aos 24 anos casamos e ficamos 4 anos sem filhos. Aí veio Gessé. Gessé, eu grávida dele, nós tínhamos um violão de 2 cordas. Um violão de 2 cordas. E a gente, na cama, de manhã, ele pegava o violão, ele tocava aquelas, e nós cantávamos. E ele orava ao Senhor, dizendo: Senhor, nos dê um filho levita, que possa cantar para Ti, louvar a Ti. E antes de eu engravidar, o bispo Flori, numa reunião de liderança, ele disse: você vai ter um filho e ele vai ser muito usado por Deus. Que lindo. Gessé hoje tem 30 anos, pastor da igreja sede junto com o pastor Lucas. Ele começou o ministério dele cantando, tocando, toca todos os instrumentos. Que lindo! Depois do Gessé, depois de 5 anos, veio a nossa princesa, Jéssica, autêntica. Igual a mãe. Igual, veio assim, e eu oro a Deus, Deus dá para ela tudo que as minhas imperfeições não cheguem até ela, né? Sim. E Jéssica é psicóloga também. Eu tive lá na sede uma vez num Só Pra Elas, e aí eu conheci a Jéssica. É um tesouro. Ela é uma bênção. Ela é psicóloga de infanto-juvenil, ela ama aquelas crianças, ela chega na recepção e diz: e aí, bonita? E aí, bonito? Eles são apaixonados por ela. Que legal. E Jéssica também toca teclado, canta, mas gosta dos bastidores. Gosta dos bastidores. Casou agora em setembro, então tudo isso para dizer que começamos em 2 e hoje estamos em 2. Olha só. Vivenciando de fato os frutos daquilo que a gente viveu nesses 34, né? Que também não foi fácil, não. Ah, eu creio. Porque a vida é um desafio, né? Ela é um desafio constante. Uhum. E eu queria te pedir, pastora, falando sobre desafios. E aí falando também sobre o teu chamado. Porque eu acho que os desafios e o teu chamado tá tudo ali meio que, né, entrelaçado. Quando a gente casou, o meu marido era de segunda a segunda dentro da igreja. E eu achava aquilo: meu Deus, coloca uma cama dentro da igreja, se muda para a igreja. Porque eu não mais aguentando. Eu não tinha aquele olhar. Mas ele nunca me enganou. Ele sempre foi muito, né? Antes mesmo dele se converter, nós éramos amigos. Sim. E ele dizia: eu estou buscando algo. E eu sempre achei que ele ia para outras religiões. E aí o dia que ele se converteu de fato, ele quebrou os discos, foi uma loucura. E veio até mim: olha, o Rudi enlouqueceu. E eu disse: não, ele já estava nessa busca. E o nosso casamento começou uma guerra. Literalmente. Eu sempre brinco quando a gente vai para culto de casais, enfim, encontro de casais, ou palestras que a gente faz. Na minha casa tudo voava. Pratos voavam, sapatos voavam. Tudo tinha asa lá. Era uma... E o nosso casamento, chegou um dia que o Rudy chegou em casa e disse assim, nós tínhamos num terreno 2 casas. E a casa do lado vagou. E ele chegou lá em casa e disse assim: tem uma novidade para te dizer. Eu disse: ai, conta. O nosso pastor vem morar aqui do lado. Eu disse: tu tá doido? Como é que a gente vai brigar agora? Não vai, todo mundo vai ouvir.
E foi Deus mandando o anjo dele ao nosso lado. Muitas vezes ele entrava na nossa casa e nós estávamos numa comunhão intensa. Teve uma vez que ele entrou, eu não sabia se eu abraçava o Rude para fingir que eu estava beijando o Rude. Mas a gente estava quase se matando. Quase nos matando. Até que um dia eu tive um sonho. E nesse sonho Deus dizia assim, ó, Kátia, você vem comigo. Porque você está impedindo o meu filho de crescer tudo aquilo que eu tenho para ele. O vem comigo era eu vou te recolher. Você está atrapalhando. Quando eu acordo, meu, graças a Deus é um sonho. E eu olhei para o lado, o Rude estava sentado na cama, orando e chorando. E era de manhã cedo. Madrugada. De madrugada. E eu sentei na cama e eu entendi. E eu disse, querido, eu chamo ele de meu nego. Esse meu nego porque é meu, né? Isso aí. Meu nego. E eu disse, meu nego, eu quero que você me perdoe. E a partir de hoje, para onde tu fores, irei. Onde você repousar, eu vou repousar. O teu Deus verdadeiramente será o meu Deus. Para nós que somos mulheres, eu falo nós porque eu me encaixo nisso, de personalidade forte, tem seu bônus e tem seu ônus, né? Muito. Mas chegar nesse degrau de reconhecer que não é sobre o meu umbigo, não é sobre o teu, é algo muito maior. É sobre salvação de almas. É sobre servir a Deus para aquilo que Ele nos chamou. Perfeito, perfeito. E nessa mesma madrugada eu liguei para o Bispo Flori. Ele já tinha saído do lado da minha casa. E eu liguei para ele. E ele assustadíssimo, disse, meu Deus, outra briga, né? Ela tá me chamando lá porque... É um SOS. E eu liguei para ele e disse, eu fui uma péssima ovelha para ti até agora. Te dei muito trabalho. Me deu. Eu disse, mas eu quero te pedir perdão. E hoje você tem alguém que você pode contar para o que você quiser. Nossa. Eu estou sob o olhar e a imposição de mãos de vocês. Veja, eu fui criado por uma mulher que eu precisava trabalhar, não depender de homens. E quando Deus falou comigo, ai, Kátia, mas você teve medo, era da morte. A morte nunca foi um medo. Porque Ele me tirou do vale da sombra. Sim. Então não foi medo, foi revelação. Naquele momento, Ele não estava me fazendo uma chantagem emocional, dizendo, olha, se não fizer, vai vir comigo. Não. Ele estava dizendo, olha, por amor a você, para você não se perder de novo, se você não acordar, eu vou te trazer comigo. Porque é muito mais importante você estar comigo em qualquer lugar, seja aí ou aqui, do que perdida por do aí. que eu perder você para aquele lugar que você saiu, que eu te resgatei. E foi exatamente isso, foi um boom no nosso casamento. A partir daquele momento eu estava preparada não só para o ministério, mas também como para maternar. Olha só. Nós vivemos um inferno no nosso casamento, literal, 3 anos. E nesse 3º ano, eu comecei a viver as delícias. Eu digo que eu não tenho 34, eu tenho 31. Os 3 foram experiências de ele, filho de militar. 9, eles eram em 9. Eu, a minha mãe, eu, meu irmão. A família barulhenta dele. Eu, uma família silenciosa. Tímida
Eu era tímida. Eu não falava com ninguém. Eu era muito tímida. Um dia, numa reunião de liderança já muito engajada na igreja, o bispo Flori disse para mim, eu cito muito ele porque ele é referência, ele é bispo Souza. E eles fazem parte da caminhada de vocês, né? Da vida de vocês. Ele consagrou meu namoro, ele foi a Joaçaba fazer meu noivado. Olha só. Ele fez meu casamento, ele nos consagrou pastores, ele apresentou meus filhos, ele casou meu filho, ele participou porque ele estava em missão nos Estados Unidos em setembro e a minha filha disse, mas tu casou todo mundo, não vai me casar? E ele disse, eu vou participar do teu casamento. E ele, quando ele entrou com uma videochamada com a Jéssica e o Natan, ele entregou uma palavra que todo mundo foi impactado, porque ele tem uma importância na minha família, na nossa família, e nós somos apaixonados por ele. E ele entregou uma palavra dizendo assim, você vai falar multidões. E eu comecei a rir como Sara. Eu não falo nem direito com meu marido, não consigo orar com ele, vou falar com multidões. E nós tínhamos um programa de TV. Ai, que legal. De madrugada. E a bispa, Kátia, vamos comigo? Vamos. Bastidores, né? Nunca na frente. E aí, ela disse, agora tu vai falar. Eu disse, eu vou falar. Eu não vou falar. Eu vim para os bastidores. É uma câmera, você não tem ninguém aqui. E quando eu sentei, como aqui, Deus disse, você está falando a multidão. Ai, que forte. E aí aquilo ali jorrava, porque daí não era eu. Sim. Era ele falando a multidão. Aí um dia o bispo chamou a gente e disse, vocês estão prontos. Eu vou consagrar vocês a pastores. Foi um susto. E quantos anos vocês tinham ali? De casado e de idade? De casado nós tínhamos 4. Ah, foi tudo meio junto ali, as brigas, acabou a briga, a aceitação da caminhada e a ordenação mais no nosso casamento do que eu e o Rudy. E o Gessé tinha 6 meses quando a gente foi consagrar. A gente é 30 anos pastores. 30 anos. Há 30 anos eu trabalho com mulheres. Que lindo. E a gente levou um susto, né? Pastores. Uau, que responsabilidade. E o meu chamado, de fato, aconteceu. Eu fui chamada, né? O Gessé nasceu e eu saí do meu trabalho. E o bispo disse assim, quer trabalhar na igreja? Eu disse, opa, eu quero. O dia inteiro, assim, então não é para mim. Porque eu quero meio período. Meio período eu quero ficar com meu filho, ele vai para a escolinha e eu vou trabalhar. Aí eu também fiz isso. Fechou. Aí foi isso. Aí ele disse, vamos pagar tanto. Eu disse, tá bom. Falei, com o Rudy aceitou, tal. Lá fomos nós. Um mês a igreja conseguiu me pagar. No segundo mês ele disse, Kátia, tu é excelente. Arrumei tudo, né? Secretariado, estatuto, regimento interno, documentações. Mas ele não consegue te pagar. Pessoal. Não falei nada, fui para casa. E eu sentei e disse, Rudy, não vou mais trabalhar na igreja. Eu disse, mas por que tu tá com essa carinha? Eu disse, porque tem algo que é muito... Chega a doer o meu coração, como arde, assim. Ele o quê? Gostaria muito de trabalhar na igreja, mas doando o meu trabalho. Ele disse, então vai.
eu Abençoa. eu sou o provedor da casa. E eu cheguei para o bispo e disse, olha, se você me aceitar, eu quero continuar trabalhando. E ele disse, eu sabia disso. E isso foram anos e anos. Que lindo. Nós recebíamos vale-refeição na igreja, que as pessoas dizimavam também, né? Uhum. E o bispo disse assim, ó, todos os vale-refeição que entrar, tu pega. É uma forma de eu te abençoar. Então eu entrava um pouquinho, de repente entrou muito. Entrava Nossa. muito. E eu fui meio assustada, porque daí eu passei também a ser parte do financeiro. E eu disse, olha, tu me dá um teto? Não. Ele, o que eu falei para você? É tudo. Nossa. Gente, eram minhas compras do mês. Olha só. Então Deus sempre supriu quando a gente se coloca no lugar que Ele quer. Aham. Eu creio demais nisso. E eu trabalhando na igreja, e a bispa Suzy tinha um dia que ela era responsável pelo culto. Eu até então não pregava, né? O dia que o bispo me chamou para orar, eu estava grávida de 6 meses do Gessé, 20 pessoas. Eu quase tive o Gessé. Eu sentei e disse, Ruth, me leva para a maternidade, porque eu acho que eu vou ter o Gessé, porque de tão nervoso. Que tu tava. Porque eu era muito tímida. E nessa tarde na igreja, trabalhando, amando, sempre fui apaixonada, a bispa me liga e diz assim, ó, pastora, eu não vou à noite. Você prega hoje. Meu disse, Deus. Isso? Não, agora No 46 do segundo não, tempo. assim, não tinha nem o que falar. E ela disse, ó, e vai ser uma bênção. E desligou o telefone. Liguei pro Ruth, disse, meu nego, você prega hoje à noite? Ele disse, a bispa não pode. Ele disse, mas ela falou isso? Não. Ela disse que eu prego, mas eu não prego. E agora? E ele disse, vai, eu vou estar sentado na frente. Aí piorou. Pior, né? E eu disse para ele, ok. Fui para um quartinho, uma pecinha que a gente tinha, um escritóriozinho. E eu, Senhor, não manda ninguém, Senhor. Ó, abençoa todos em casa. Assim, ó, não traz, Senhor. Eu não sei fazer. E nada de palavra vinha. E começou a chegar gente. E foi o dia que lotou a igreja. Meu Deus. E eu olhava aqui e dizia, Ruth, ele vai. E aí eu fui, sentou uma pessoa na minha frente. E eu pregando, e ele fazia assim, como com a cabeça que não concordava com nada daquilo. Chegou na metade, eu chamei o louvor e fiz uma oração. Deus, se tu me chamou para isso, se de fato eu estou no lugar que tu queres, se meu lugar for bastidores, eu vou ficar feliz. Se for para pregar, eu também vou ficar feliz. Mas eu preciso de uma direção tua. Até o final eu quero ver esse homem dobrado a ti, dizendo que tu impactou a vida dele. E peguei a palavra e eu estava com muita raiva. Eu estava com muita raiva e esse homem começou a chorar e eu dizia, meu Deus, é Deus querendo que eu fique aqui, eu não quero. E no final, entreguei para o Rudy e ele queria dar um testemunho. E esse homem disse, até a metade. Eu não estava entendendo e não aceitando nada do que ela falou, mas depois ela falou minha vida inteira. Nossa. E quando eu entendi entrou que é Deus. Né? E ali começou o nosso chamado como casal. Que lindo. Porque daí eu comecei a buscar, a ler, a mergulhar nas coisas. E aí eu amava pregar. Eu comecei a amar e algo dentro de mim também foi desbloqueado, que era a timidez. Olha só. Eu comecei
a aconselhar, eu comecei tudo, Bispa Suzy ia aconselhar, eu dizia, olha, tu vai aconselhar? Posso ir junto? Quero aprender. A Bispa falou, pastor, tu vai aconselhar? Posso ficar junto? E lá eu trabalhei aí por uns 16 anos na igreja. Que lindo. Aí eu fazia contabilidade, enfim, o nosso contador, ele fez uma proposta para mim fazer uma faculdade de contabilidade. E que eu trabalharia meio período na igreja, meio período no escritório dele, e à noite eu faria, ou seja, sem vida, né? No caso. E aí eu fui para o Bispo Flori, que nada, ele verdadeiramente é o nosso mentor. Ai, que lindo. Eu cheguei para ele e disse, já com meus 36, eu disse, olha, tive uma oportunidade, vou fazer contabilidade, trabalho meio período na igreja, meio período no escritório. Ele fez essa proposta. O que tu acha? Ele disse, tu vai ganhar muito dinheiro, porque tu é competente. Agora, quando você chegar diante de Deus, Deus vai te dizer assim, e as vidas que eu queria que você cuidasse? Eu disse, nossa! Ele disse, você tem que fazer psicologia. Você e a Suzy. Tá bom. Saí de lá. Chamei a Bispa Suzy, vamos fazer psicologia. Você tá louca estudar agora nesse... Vamos. Quantos anos tu já tinha ali? Eu tinha 36. 36. E aí, nós fomos para a faculdade, eu e a Bispa Suzy. Que legal. E foi uma experiência maravilhosa. Nos formamos, continuei na igreja. Aí chegou um dia que eu disse, Bispo, tu me dá meio período para mim me experimentar em consultório? Ele disse, claro. Aí lotou meio período. Nossa. Aí eu fui para ele de novo. Me dá um dia. E aí se te dou um dia. E aí lotou o dia, de manhã, tarde e noite. E aí ele me chamou, ele disse, é hora de você voar. Nossa. Porque Deus te chamou para isso. E cá estamos, já. Quantos anos já, psicóloga? 17 anos. Olha que lindo. Fechando. 16, 17. 17. Hoje com 57 anos. Meu Deus, lindo demais essa trajetória. Eu tô aqui respirando, escutando, me maravilhando. E de pastora, 17 de psicóloga e 30 de pastora. Eu sempre disse que a psicologia é uma ferramenta, mas o condutor é Deus. É Deus. Lindo demais. Deus, ele nos chama aonde a gente tem maior dor. Eu comecei dizendo que eu passei a infância, adolescência, comecinho da juventude numa extrema dor. E hoje eu acolho as dores. Mas eu entendo cada dor, Deus me oportunizando a mostrar o amor dele. Eu não entro no meu consultório se ele não tiver. Que lindo. Deus é algo que eu percebi assim na minha caminhada, que Deus, ele chama, o nosso chamado com ele é da onde ele nos tirou. Perfeito. Hoje, por exemplo, ontem de noite, até quando a pastora me chamou, para a gente falar ali, eu tenho um grupo de mulheres e toda segunda-feira de noite eu ministro a palavra. Que delícia. Hoje eu já estou acabando uma pós em Teologia Bíblica Avançada. E quem são as mulheres que estão ali? São as mulheres que nunca entrariam numa igreja evangélica. Ponto. Porque é da onde Deus me tirou. Eu fiquei 25 anos peregrinando em tudo que você pode imaginar. Espiritismo, budismo, e por aí vai. Eu era aquela que entrava para conhecer tudo, eu queria saber tudo. Como eu sou pesquisadora, eu tenho esse instinto exploratório, em tudo eu mergulhava, porque eu queria entender, eu queria saber. E quando chegou a Bíblia nas minhas mãos, em 2023,
E eu nunca vou esquecer, porque eu tinha recém entregue meu relatório do pós-doc. E Deus ecoou no meu ouvido, ele disse: tu tem todas as titulações, menos o essencial. Naquele dia eu disse, eu era louca do curso, fazia tudo que era cursos de graça, os que pagava, eu fazia tudo. Eu disse, então o meu propósito esse ano é não fazer nenhum curso. E eu vou me fechar e eu vou mergulhar aqui. Eu li a Bíblia em 12 meses. Eu tenho 5 cadernos, que eu sou das antigas, eu tenho que ler, eu preciso do cadernão. O cadernão faz parte da minha vida. Tudo bem, um tablet é lindo, mas eu sou do caderno, eu preciso do caderno. Ele faz o meu cérebro entender melhor o negócio. E aí, quando eu acabei de ler tudo, que eu mergulhei, aí eu comecei a fazer essa pós que eu tô acabando também, eu acabo esse mês. E aí ele me levou para fora. Primeiro ele ajustou todo o meu casamento. Meu primeiro ministério foi meu marido e meu filho. E daí ele disse, agora tu vai para fora. E aí quando eu vou dar palestra, nós temos o grupo Aprendendo com Jesus. Então lá eu convido elas, é um trabalho todo voluntário também, sem fins lucrativos. E aí eu abro o QR Code e elas entram no grupo. Então toda segunda-feira, quase de 6 em 6 meses ou de 3, está entrando mulher nova, para elas conhecerem Jesus. Então ali é feita a apresentação e elas começam a ser convidadas a conhecer a igreja, ir para a igreja. Eu digo que nós somos uma casa de passagem, né? Não somos uma casa de moradia, porque o nosso intuito ali é tipo o cachorrinho border collie, levar as ovelhas ao pastor. Né? Então esse é o nosso trabalho. Então hoje o meu chamado está sendo ser uma evangelizadora. Que delícia, né? Quando Deus chama. E olha o que ele fez. Essa Bíblia aqui, do nada, acabou conversando com uma pessoa. Essa pessoa doou mais de 100 e poucas Bíblias para nós. Então, todas as mulheres que entram, que nunca tiveram uma Bíblia, e essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, então facilita para elas poderem entender a palavra. Então, na segunda, nós abrimos todas a Bíblia junto. E ali ferve o negócio, sabe? Ontem mesmo a ministração da palavra foi sobre batismo, para elas entenderem o que é o batismo, como que funciona, qual é a essência de tudo isso. E tem sido lindo. Então, quando a pastora fala de chamado, realmente o chamado é aonde Deus tirou a gente. Tu vê que hoje a pastora é psicóloga, atende todas essas pessoas, mas tem uma experiência que nenhum livro pode ensinar. Nenhum. Eu tenho um grupo, todas as terças à noite eu dou uma aula gratuita também, falando das emoções, e o título desse grupo é Amar Também Cansa. Porque há muitas mulheres, né, que elas querem estar no mesmo patamar que o homem, o empoderamento feminino. O empoderamento feminino hoje, ele foi distorcido totalmente da realidade em que eu sou uma mulher empoderada porque Deus me colocou para cuidar de outras mulheres, não de outros homens. Lindo, porque o empoderamento feminino de hoje, ele afasta a mulher da essência divina dela. Do feminino. E elas estão numa energia masculina em que eu atendi um casal e ele falando, né, as dores dele, e eu disse para ele, quanto tempo você se descobriu homoafetivo? E ele, que isso? Me respeita. Eu disse, mas quanto tempo? Porque você é casada com um homem? E ela olhou para mim, é verdade. Então assim, às vezes é tão no automático que as mulheres não se dão conta que não é o feminino no jeito de se vestir. Não. É o feminino na sua energia, na sua essência,
que eu preciso entender que o Rude, ele vai sempre ser o meu guarda-chuva. Ele me protege, e ser protegida foi um presente de Deus para as mulheres. E quando a gente descobre isso, é a coisa mais boa do mundo, porque a caminhada fica muito mais leve. Agora tem muita gente jogando guarda-chuva fora porque tem furinho. Mas a mulher de Provérbios 31 nos ensina que a gente deve tampar os furinhos. Isso. Porque as imperfeições, elas são reais. Mas se eu não olhar com o olhar de Deus, como é que Ele nos olha? Eu sou imperfeita. Uma personalidade. A gente diz, ai, como você fala tranquilo. Existe um tsunami dentro por de trás mim, dessa água mansa. que às vezes o Senhor tem que vir dizer, acalma o mar. Né? Então assim, é eu estar no centro da vontade dele, no chamado dele. Em 94 casamos, 96 fomos consagrados pastores, Gessé nasceu em 96, 2000 veio Jéssica, que nos presenteou com o feminino da casa, que daí era muito homem de casa, né? Porque daí tinha mais 2 sobrinhos. Sim. Então era eu e aquela Omarada. Aí veio a Jéssica para quebrar. E tem muitas... e eu sempre falo para ela, olha, ela tem uma personalidade forte como eu. Eu digo, eu tive muitas dores por ter essa personalidade forte. E eu precisei entender que eu sou pastora porque o Rude é pastor. Não há uma independência. Sim, há uma unificação. Se eu vou, ele conduz, ele me chama, ele está ministrando, ele me chama. Eu nunca vou. Olha só. Ai, que submissa. Submissa. É sobre uma missão. Agora, se eu estou num lugar, isso não é ser menor. Não. É uma interpretação distorcida. Como empoderamento. Isso. Né? Mulheres, não, homens, vou pagar a conta, eu adoro que pague a conta pra mim. Eu também. Não levo nem cartão. Eu também. Coisa mais boa do mundo. Nossa, só levo o celular, sai, querido. Nem quero mais bolsa, pra quê? Ah, vai dirigir? Não, sento do lado, delicioso isso. Então, elas não me representam. Eu não sou representada por mulheres que vão à frente. Eu vou ao lado, porque os três nós, né, eles fortalecem quando estou eu, meu marido e o Espírito Santo. Ele nos conduz a isso. E o chamado para a mulher também tem, porque o poder nos chama. Ele é sedutor. Sim. Ele quer conduzir as mulheres para esse poder. E alimenta o ego, né? E aí eu te pergunto, faz sentido? Sim. Né? Faz sentido eu concorrer com meu marido? Sendo que ele está no mesmo time. Não é? Não sou adversária. Eu não jogo no time. Ei, a gente joga no mesmo time. Né? E aí eu amo, eu sento. Gente, ninguém fala mais aleluia, glória a Deus do que eu quando meu marido está pregando. Olha só. Outra coisa, ninguém diz, você tá cheiroso, hein? Ah, olha, nossa, essa roupa não deu aí, ó. Aí, vamos trocar. Por quê? Porque ele sai de casa alimentado de tudo que ele, como eu não preciso que outro diga que eu estou bem. Porque eu já ouvi. Isso, dele. Então, eu preciso entender a linguagem,
Tudo isso, o chamado da mulher, o primeiro chamado você mesmo falou aqui, que foi o teu. O nosso primeiro chamado é a casa. É a casa. É os filhos. É. É olhar para esse lugar com amor, com carinho, não com peso. Ai, meu Deus, filho, é isso. Filho é uma bênção. É uma bênção. Os netos, então, meu Deus Ai. do céu, que delícia é essa? Então, assim, ser mulher, pastora, é desafiador, porque por vezes você tem uma visão que teu marido ainda não teve. E você tem que respeitar isso. Porque Deus chamou Abraão, não chamou Sara. Tu levaria teu Isaac para o monte? Então, me pergunto tantas vezes. Eu não levaria. Ai, não levaria. Eu amo as pessoas, mas não daria meus filhos. Não daria meus filhos. Junto com o nascimento dos filhos, nasce uma leoa junto, né? Não daria. Rude daria. Então. Pelo chamado. Se Deus... Por quê? Porque Deus chama o homem. A mulher, ela não tem ela é protetora, ela é cuidadora. Uhum. Ela veio o homem isso, né? Para fora da porta, a mulher é para dentro da porta. E isso não é pejorativo. Dentro da porta ela cuida, ela protege, ela cuida, ela sabe as necessidades. O homem para fora desviva. Vai andar de bicicleta sem rodinha. Pode andar de skate. Não, mas ele vai... Deixa ele andar de skate. A menina... Por quê? Aventura. Fora da porta. É o homem. Dentro da porta. Para dentro da porta. É a mulher. A mulher cuida. A mulher protege. Dada por Deus. E muitas mulheres não entendem. Elas querem que coisas grandes aconteçam, mas não está acontecendo porque elas não estão exercendo o papel do ministério delas dentro da casa. Por isso que o amor cansa. Isso. E por ela isso está tão sobrecarregada porque ela está num lugar que não é dela. E ela está querendo ser uma fortaleza que ela não veio para ser. Ela tem o homem que é a fortaleza dela e Deus, né? Deus e o homem. Exato. E entender também, meu marido não é um Superman. E nunca vai ser, né? Ele é humano, ele tem dores, ele tem fraquezas. Sim, ele tem dores, ele tem suas fraquezas, suas imperfeições, e tá tudo bem por isso. E tá tudo bem por isso. Né? É isso aí. Lindo demais, pastora. Eu queria te pedir para nós finalizar, para nós encerrar essa conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui, mas uma mensagem. Assim, foram muitos os desafios que tu trouxe assim para nós, um pouquinho, né? Que deve ter muito mais. E uma trajetória linda, né? Onde eu vejo que desde o bico da boca, Deus já estava estendendo a sua mão de favores sobre tudo escrito, tudo muito planejado, tudo muito desenhado pelo céu. Então, quando a senhora conta assim, você conta o teu testemunho, assim, ele é lindo de ver a arte da vida de vocês sendo pintada, assim, muito linda. E diante de tudo isso, qual a mensagem que a pastora deixaria hoje para toda alma que vai nos assistir? Porque eu digo que os nossos podcasts não são para pessoas, são para almas, são para as almas, porque isso é uma conversa espiritual. Sim. É algo muito mais profundo. Que mensagem a pastora deixaria? Um dia eu recebi uma fita cassete. Para muitos não é do tempo, né? Mas enfim, nessa fita tinha uma música que o Rude me mandou de Florianópolis para Joaçaba. E dizia: eu sei que tu me amas,
porque tu sondas o meu deitar e o meu levantar. Tu conheces tudo, todos os meus pensamentos. E aquilo me impactou tanto porque todos os momentos Ele estava comigo. No meu deitar, no meu levantar. E hoje eu diria para você que está me ouvindo, não fuja do olhar daquele que chama pelo teu nome, soa o nome com uma delicadeza de amor, de entrega. Mas de todas as coisas, guarda teu coração das infiltrações, das comparações. Guarda o teu coração porque dele é a fonte da vida. Dele norteia, dirige. Não queira controlar tua vida, porque quem controla a sua vida está banhado por um passado de medo. Você tem medo de replicar e acaba replicando. Pega o comando e a direção que Ele te colocou. Ele te colocou para comandar, para dirigir, não para controlar. Guarda teu coração para quando você querer fazer coisas que também não agradam, nem a Ele, nem a você mesmo. Não se abandone, não abandone o teu chamado. Se algo arde o teu coração, viva Ele. Porque quando entendemos isso, é o que diz lá em Romanos, não se conformem com esse século, com esse tempo, mas renovem os teus pensamentos para que você experimente a boa, agradável e perfeição. Para isso acontecer, eu preciso entender e ter clareza dos meus pensamentos, porque quando eu tenho clareza, eu consigo ter decisões assertivas, funcionais, e a família ganha, e todos que estão ao teu redor têm o bônus de viver o melhor dessa terra. Amém! Lindo demais, pastor. Eu quero te agradecer do fundo do coração por esse testemunho, por tanto ensinamento, por compartilhar o secreto do teu coração com todas essas almas que vão assistir. E principalmente por você ter tirado esse tempo e ter vindo até aqui trazer esse testemunho lindo para nós. Quero te agradecer do fundo do coração. Pastora, quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço muitíssimo, obrigada, é tão bom compartilhar, a gente passa o tempo, a gente nem percebe. Nem percebe, a gente iria varar o dia aqui conversando. Falando muito, mas muito obrigado pela oportunidade de transbordar aquilo que Deus chama. E não é a Kátia. A Kátia, no secreto só Deus mesmo. Mas a Kátia que foi transformada. A Kátia que entendeu aquilo que de fato é viver. Eu sou merecedora, eu sou presenteada com a presença, eu sempre estou presente. Então aqui eu estava presente, independente da minha agenda. Então entender isso é muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, pessoal. A gente chega no final e lindo demais. Eu espero que vocês desfrutem aí desse testemunho, assim como eu estou desfrutando aqui com a pastora, porque foi uma bênção demais esse testemunho. Já aproveita, curte, comenta de que forma que esse testemunho tocou aí no seu coração. E compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque é uma forma de evangelizar. É uma forma de estar servindo a Deus, compartilhando esses testemunhos com outras pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda sexta-feira a gente posta um novo episódio
E aí você não perde nenhum, porque tá um melhor que o outro. Deus abençoe a todos vocês. E fiquem aí com esse testemunho maravilhoso, fazendo aniversário de 1 ano do nosso podcast Desvendando Chamados. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.